Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 28. Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-los? Autoridade é dada. Pastor presidente dessa igreja aqui, pastor Zé Mauro, ele me deu autoridade para ministrar na sexta e no sábado. Hoje, 4 da tarde, eu não terei mais autoridade nenhuma. A autoridade é dada. Escrevi um livro chamado Autoridade sobre as Trevas. Esse aqui prefaciado pelo pastor Cote, meu amigo, que eu ensino a lidar com diversas dimensões dos cativeiros espirituais. Então aqui eu ensino qual é a razão do vício. O vício da cachaça, da maconha, o vício da pornografia, do crack. Todo vício, todos eles têm uma fonte só. É um erro você achar que o problema é a maconha, é o videogame. É um erro você achar que o problema está naquilo que a gente chama de sintoma. Existe algo que sustenta isso. Autoridade é um princípio. Escrevi um livro sobre libertação, cuidado e prevenção a abuso infantil, chama O Alvo. Quem prefaciou esse livro aqui foi a senadora Damares Alves, nossa irmã em Cristo, uma bênção essa mulher, que trata de criança aqui. Eu explico junto com uma psicóloga, doutora Carol Vargas, e uma pastora aqui da Assembleia de Deus de Pilares, Flávia Grégio. São mulheres que trabalham com crianças há muito tempo, as dimensões da proteção infantil e como Satanás se aproveita. Lucas 7, Marcos 9, Mateus 17, nós vemos aquelas crianças na Bíblia endemoniadas, e por que isso acontece? Principalmente, como libertar as pessoas. Casa de Paz, esse livro é sobre cura e libertação da família. Tem um capítulo aqui que fala como restaurar a ferida do adultério. É impactante dentro da igreja, a quantidade de adultério dentro da igreja, mas como Deus restaura tanto a vida da vítima, quanto da outra vítima. São duas vítimas que são empurradas para a desgraça, através de um vexame social. Enfim, a gente ensina aqui a como lidar com crianças que estão, inclusive, entrando nessa fase da adolescência e pulando para a juventude, são degraus muito altos. Sangue nos Umbrais, falei muito sobre esse livro ontem. É só sobre libertação, quase não trato aqui, tem só um capítulo que eu falo de guerra espiritual, onde eu falo sobre conflitos. Intercessão em chamas, o povo aleluiado aí que gosta de orar. Hoje à tarde vou falar sobre intercessão também, um dos braços da oração, a oração de combate. Rogo-vos, porém, irmãos, que combatais comigo em oração, Romanos 15, 30. Esse aqui sim, falo só de guerra espiritual. Aí aqui a gente aprofunda na questão da guerra espiritual, na questão das chamadas espíritos confederados, são chamados de legiões, falanges, né? Quando você tem uma proporção, alguém que está terrivelmente, o endemoniado, quando ele está com uma legião, a vida dele promove muita desgraça na vida de todo mundo. E não fica pensando no homem babando, com a mão para trás, não é nada disso, mas ele é capaz de fazer coisas que você imagina, come fezes, bebe urina, ou então não pode passar o dia sem tomar 40 banhos. Eles são prisões espirituais, só que a gente vai do mais simples para aquilo que é mais complexo. Aliança de almas, vou falar um pouquinho sobre esse livro agora, o poder da sexualidade, como a sensualidade, a pornografia, a prostituição, o adultério, a homoafetividade, a homossexualidade, como a imoralidade sexual aprisiona as pessoas em cadeias, em prisões, em jaulas espirituais. E principalmente, se eu disser
o que é, se eu não contar, se eu não der a chave, a carta de alforria, se eu não liberar, se eu não abrir a porta, eu coloco você dentro do labirinto. Então não é um livro para te jogar peso sobre você, é um livro para te libertar. Jesus, ele encontra com aquela mulher que foi pega no adultério no ato, e ele diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então existe uma saída, existe sim uma santidade, e o blindagem contra as trevas. A armadura de Deus, no Salmo 91, fala sobre proteção espiritual. Marcos capítulo 11, 38, 28, ele diz o seguinte: quem te deu autoridade? A autoridade é dada. A autoridade foi dada para o homem no princípio. Em Gênesis, Deus vai dizer para Adão: domine, coloque nome e domine sobre toda a ave do céu, todo peixe do mar, todos os animais, os rebanhos selváticos, aqueles que rastejam. Dar nome, foi assim que eu terminei, eu estou pegando um gancho de ontem. Dar nome significa escrever uma biografia de antemão. É por isso que o nome, ele é tão importante na Bíblia. Deus, ele se encontra com Jacó e pergunta: qual o teu nome? Ele diz: meu nome é usurpador, meu nome é enganador, meu nome é Jacó. E Deus diz: olha, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você não vai ser chamado mais Jacó, teu nome será Israel, que é príncipe. Israel, aquele enganador, se torna um príncipe. Então, quando eu troco o teu nome, eu dou um novo destino para você. Deus mudou o destino de Abrão. Abrão significa não pai. Ah lá o não pai. Mas Deus troca o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões, pai de nações. Sarai, que significa mulher que traz confusão, mulher que briga. Deus muda o nome dela para Sara, princesa entre mulheres. Quando você vê isso na Bíblia, mas também vê na vida real, você tem um nome, e o diabo é professor em fazer isso. Então cada um de nós é diferente. Aí tem o irmão que tem a mão maior, aí você já fica complexado, porque alguém diz: ah lá o mãozudo, ah lá o pezudo. A tua mãe, é lógico que você é criança. Quem aqui nunca derramou um copo de leite, um copo de Nescau em cima da toalha, né? Ah lá o estabanado, mão furada, só não perde a cabeça porque está colado no corpo. Seu burro, seu estúpido, seu ignorante, você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você nunca vai ser feliz. Gente, tudo isso é mentira. E toda mentira que chega na sua vida com cara de verdade, porque a mamãe falou, porque o papai falou, porque os coleguinhas disseram, ele começa a se adaptar na sua vida como se fosse verdade. Isso é uma falsa profecia. Quando alguém diz que você era feio, isso é uma falsa profecia. Como é que se descobre o falso profeta? Jesus dá dica: ó, pelos frutos os conhecereis. Ontem eu disse: cuidado com gente que vê o invisível e não consegue ver o visível que está na cara dele. A pessoa diz: olha, o seu problema é esse, mas você olha para a vida dela, ela tem um problema pior do que você. A família dela não está no altar, o marido dela, a esposa dela não está no altar, os filhos estão desviados. Então, você tem que tomar cuidado. Deuteronômio, capítulo 20, verso 18. Deuteronômio 20, 18. Deuteronômio, verso 19. Meus óculos. Isso é guerra espiritual. Deuteronômio 23, pronto. Deuteronômio 23, verso 9. Pronto. Deuteronômio 23, verso 9. Quando estiverem acampados em guerra contra seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Olha só, a guerra espiritual, você deve viver com santidade. Você lembra quando Josué, ele vai tomar a cidade de Ai, logo depois de Jericó, e havia coisas condenadas? Lembra de Acã? Acã pega uma capa babilônica, ele tira alguma coisa, isso aí está consagrado ao Senhor,
queime isso aí. É a mesma coisa de você esconder e sonegar o dízimo no teu bolso. Não vai trazer alegria nenhuma para você. Você pensa que você vai se dar bem, mas aquilo é do Senhor, não é teu. Você está roubando o Senhor. É por isso que Malaquias 8, 9, Malaquias capítulo 3, verso 8, verso 9, diz: roubará o homem ao Senhor. Só que na minha cabeça eu falo assim: eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? Aí o que você faz? Você tem medo, o medo gera incredulidade, a incredulidade gera desobediência, a desobediência gera desgraça. Aí você guarda aquilo que é do Senhor. A mesma coisa acontece em Jericó. Mas quando a gente fala de santidade, de identidade, de pureza, aqui ele está dando um texto para a gente, ensinando que existem formas de se fazer aliança, pacto, birtu. Essa palavra significa corte, corte na carne. Como é que a aliança é feita com o povo de Israel? Como? Ele corta o prepúcio da genitália masculina. O judeu, ele quando vai no banheiro, o homem judeu quando vai no banheiro, ele não faz necessidade de depois lavar a mão, é o contrário. Primeiro ele lava a mão, para depois fazer necessidade, para tocar na genitália. Aquilo que o mundo ocidental chama de sujo, ele chama de bendito. Então existem 3 maneiras de se fazer pacto na Bíblia. São 3 símbolos e são 3 elementos do pacto na Bíblia. Capítulo 23, verso 10, por favor, Deuteronômio 23, 10. Deuteronômio 23, 10 vai falar de uma das maneiras de se fazer aliança. Se um dos seus homens estiver impuro, devido à poluição noturna, ejaculação noturna, ele terá que sair do acampamento. Escute uma coisa aqui: sexo, a relação sexual, a gente chama isso da aliança de sangue branco, sêmen. Sexo promove pactos, sexo promove alianças. O homem deixa pai e mãe, se une à mulher, e os dois são um só. Em Mateus capítulo 19, os fariseus perguntam para Jesus: é lícito dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo? Jesus não responde a respeito de divórcio. Jesus fala a respeito de casamento. Eles vêm querendo uma saída para o casamento, e Jesus dá uma resposta. Eles vêm com uma saída para poder adulterar, e Jesus vem com uma resposta a respeito de casamento. E Jesus vai dizer: você ouviste o que foi dito? O homem deixará pai e mãe. Deus os criou macho e fêmea. Portanto, o homem deixará pai e mãe, unir-se à mulher, e serão uma só carne. Eles não são mais 2, mas eles são um. E o que Deus uniu, o homem não separa. Então, aquilo que foi estabelecido no mundo espiritual não vai ser quebrado no tribunal humano. Só que no coração, especialmente desse mundo que a gente está vivendo, mergulhado na sensualidade, mergulhado, a gente chama isso de aliciamento sociocultural. Aquilo que era uma vergonha de se ver lá atrás, hoje aparece abertamente em novelas, nos canais infantis, e cada vez mais nós temos uma cultura erotizada que está levando a juventude, os adolescentes, os mais velhos, os mais maduros, para manter relação fora do ambiente do altar do Senhor. Sexo é uma bênção. Sexo antes de casamento é pecado. Casamento sem sexo é pecado. A intimidade, ela foi dada por Deus, criada por Deus, estabelecida por Deus para a gente viver dentro do casamento. E aí eu digo para você: pastor, mas não foi nada, foi só sexo. Não foi não. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Você crê de verdade? Você crê que a Bíblia é a verdade? Você crê? 1 Coríntios capítulo 6, verso 14.
Por seu poder, Deus ressuscitou, o Senhor também ressuscitará. Pode passar. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Verso 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O sexo te casa. E pastor, agora que o senhor me avisou, transei com 15. Parabéns, você se casou 15 vezes. E você tentar divorciar, separar, é como se eu tivesse que rasgar uma pessoa em duas partes. Eu pego você e eu rasgo, porque não são mais dois, não são um. Toda vez, eu falei ontem aqui, que o espírito de sensualidade, ele anda de mãos dadas com o espírito de morte. Saul recebe uma canção, fica com ciúme, ele aparece querendo matar Davi, e todo mundo que está com Davi, ele tentou matar o próprio Jonatas, filho, ele tentou matar os sacerdotes que protegeram Davi. Sansão, em 4 capítulos, ele se deita com 3 mulheres diferentes. Ele termina como? Cego, girando moinho, e com o templo de Dagon desabando sobre ele, ele se suicida. Quando você encontra Davi, Davi olha para a vizinha do 103. Aí ele fala assim: quem é essa moça? Ela está chegando da praia, ela está de maiô, e ele fica reparando nela. E de repente ele entra no Instagram dela, no Facebook dela, para ver quem é. E sabe o que está escrito lá? Ela é casada, em um relacionamento sério com Urias. Então ele começa a se aproximar do pecado. Não é que ele odeia Deus, ele ama o Senhor, ele é homem segundo o coração de Deus. Mas cada vez Deus vai ficando mais opaco, mais escondido, e aquela moça começa a brilhar demais. Então ele se aproxima do pecado, e tem gente que diz para ele assim: sai fora. Mamãe diria: mulher casada tem gosto de chumbo, Davi. Não está na Bíblia, mas podia estar. Alguém diz: Davi, você está doido? Você quer acordar com a boca cheia de formiga? Porque o marido dela, Urias, era o capitão Nascimento da rota do Ibope de Jerusalém. Ele era o cara, ele era um dos 30 valentes de Davi. Mas ele fala: vocês estão sempre maldando as coisas. Interessante como é que o pecador é malandro. Vocês estão sempre colocando nada. Eu vou lá fazer o discipulado, ela não vem no culto. Eu vou ler a Bíblia para ela. Eu vou ler cantares. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Você sabe o que acontece? Ela estava naqueles dias de ovulação, subindo pelas paredes, pegando fogo, gasolina e fósforo. Eles tiveram uma noitada e ninguém viu. Como é que é? Ninguém viu? Deus viu. Deus viu. O mundo espiritual vê. E no capítulo 12, ele achando que estava tudo resolvido, porque ele armou um esquema para eliminar, queima de arquivo. Vamos eliminar Urias, vamos tirar ele desse problema, e aí está tudo certo. E quando ele estava bem distraído no trono dele, sentado no trono, com sua coroa, seu manto real, seu cetro, aí chega um amigo dele, o profeta Natã. A voz profética não diz assim: eis que te digo, vejo na sua vida um pote de ouro, pó de ouro na sua cabeça, a chave, toma um envelope. Isso não é dom profético, lamento te dizer. A voz profética bíblica, ela tem um denominador comum. Qual é? Arrependa-se.
todos os profetas. Moisés era profeta de uma nação. Abraão é chamado de profeta. Deus fala para o faraó, pede para ele orar para você que ele é profeta. Elias é profeta. Ele diz: até quando vocês vão cochear de dois pensamentos? Eliseu diz: arrependa-se. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Obadias, Amós, até Malaquias, ele diz: arrependei-vos. O papel profético é trazer você de volta para Deus. Só que o profeta não é um mal educado. Ele segue uma elegância. Não é aquele mal educado que joga o dedo na cara e envergonha as pessoas no meio do povo. Isso não é profeta. Jesus não envergonhou ninguém. Pedro, bora conversar aqui. Aí ele tira Pedro, tirando a parte, ele falou assim: aí Pedrão, você me ama? Aí Pedro disse: te amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Ele vai restaurar Pedro, ele não vai destruir Pedro. Deus não destrói vidas destruídas. Não apagarás o pavio fumegante, não esmagarás a cana quebrada. Deus não é um indelicado, Deus não é um grosseiro, Deus não é um brutamontes. Tomando a parte, ele disse: efatá, que quer dizer abre-te. Então Jesus, ele não quer envergonhar ninguém, ele quer trazer de volta os seus filhos. E o rei está sentado no trono, só que ele era pastor. Aí Natan chega e fala assim: o meu rei, Natan devia ser baiano, né? Meu rei, vamos tomar um cafezinho, uma água de coco? Ô Natan, quanto tempo? Estou trabalhando aqui, resolvendo as questões da realeza, da nobreza. Ele falou: vamos tomar um cafezinho? Ajuda aqui numa coisa. Você lembra quando você era pastor? Lembro, cuidava das ovelhas do meu pai. Quando via um leão, um urso, e tomava a ovelha do meu pai, eu ia lá e dava golpes, eu ia atrás, eu liberava, eu tirava da boca dos leões as ovelhas do meu pai. Pois é, tinham dois pastores vizinhos, um tinha uma ovelha só. Comia na mesa, bebia no copo, dormia na cama com esse dono. E tinha um outro que tinha um monte de ovelhas, um monte. Aí um dia chegou um visitante, você imagina, na casa desse homem que tinha um monte de ovelhas. Aí, em vez de ele preparar uma das suas muitas ovelhas, ele foi na casa daquele vizinho, pegou aquela ovelha e preparou para o visitante. Quem era o visitante, gente? O desejo sexual. Ele teve vontade sexual. E ele, em vez de pegar uma das suas esposas, porque Davi, só em Hebrom, ele reinou em Hebrom por 7 anos, ele tinha 7 esposas só em Hebrom. Então hoje ele podia falar: hoje é dia da 03. Ele podia falar isso, da 04. Mas ele pega a esposa do vizinho. Só que ele nem imagina que o profeta está falando dele. E ele fala: quem fez isso tem que morrer. Repara que o culpado, ele não tem misericórdia. Aprendam isso quando vocês forem conversar com o culpado não tem compaixão. Ó, pegamos essa mulher aqui no adultério, no ato. Bora apedrejar, estamos com pedra na mão, estou com um tijolo, estou com paralelepípedo. Jesus diz: pode apedrejar. Atira a primeira pedra quem não tem culpa. Quem não tem pecado, pode apedrejar. Davi, ele está com um martelo de juiz na mão. Esse homem tem que morrer. E pela cabrita, pelo cabrito, pela ovelha, vai pagar 4 vezes mais. Olha como é que é perigoso aquilo que a gente fala. Aí o Natan diz: foi você que fez isso, tu és um homem. Aí ele rasga as vestes e diz: pequei contra o Senhor. O sexo, gente, foi dado para o homem por causa da nossa solidão. Deus olhou para o homem e o homem está ali dando nome para os animais: girafa, elefante, pardal, ornitorrinco. Lembra do ornitorrinco? Foi Adão, culpa dele, deu esse nome para o bicho. Aí Deus falou assim: achava-se macho e fêmea, mas para Adão não tinha ninguém. Aí Deus falou assim: isso não está bom não. Não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ele dá anestesia em Adão. Diz que Adão adormeceu, ou seja, retirou a dor. Já tomou anestesia geral? Você dorme, quando acorda, abriu o teu bucho,
tiraram tudo, mexeram na tua, arrancaram teus pedaços, costuraram. Você fala, e agora? Não, não estou sentindo nada, estou bem, estou tranquilo. O que aconteceu? Adão dorme, o casamento é assim. Deus ele faz o casamento sem dor, a gente é que estraga o casamento. O casamento é bom, as pessoas que entram no casamento é que estragam o casamento que Deus fez bom. Ele acorda, viu a mulher dele e fala, essa é osso dos meus ossos. Olha para mim, vou repetir. Deus deu sexo por causa da solidão. Aí quando você faz sexo com um, com dois, com três, com quatro, quanto maior o número de parceiros sexuais você tiver, mais solitário você vai ser. Pastor, não encontro o amor da minha vida. Você tem um, Jesus encontra em João capítulo 4, com uma mulher denominada mulher samaritana, ela está com sede, eles se encontram para beber água no poço de Jacó, e Jesus depois de uma conversa falou assim, vai lá e chama teu marido. Ela falou, não tem marido. É verdade, você teve 5, agora você está sozinha. Então, Deus não quer colocar a gente numa camisa de força. Quando Deus diz não matarás, quando Deus diz não roubarás, quando Deus diz não adulterarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo, Ele não está sonegando para mim e para você um direito de um prazer. Ah, Deus também não estraga prazeres? Não, Ele está dizendo, ó, cuidado, a vida de um assassino é terrível, não mate. A vida de um ladrão é terrível, não roube. A vida de um adúltero é dramática, não adultere. Deus está protegendo a gente. Sabe quando você diz para o teu filho, não coloca a mão no fogo? Sabe quando o teu filho pega o grampo de cabelo seu e quer enfiar dentro da tomada, você fala, ai, 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 você vai tomar um choque. Deus, quando diz não faça, Ele não está bloqueando nossos desejos. Ele está dizendo, por esse caminho, não, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai estragar. O sexo, gente, é algo para ser celebrado e para começar no altar. Por que tanto, um dos vídeos que mais viraliza no meu canal é 10 maneiras de não casar errado. E os crentes vivem caindo aonde? Dentro dessa tramóia. Malaquias capítulo 2, verso 10. Olha aqui, você está pensando que isso? Malaquias capítulo 2, verso 10. 11. Judá. Quem é que lembra de Judá? Quem é que sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá? Lembra que Judá, no capítulo 38 de Gênesis, se aparta dos irmãos, José foi vendido, o pai chorou, aí ele vai e se casa com uma mulher, lá filha de um hitita, chamado Sua, aí ele vai lá casar com uma, lembra disso? Está aí a desgraça. Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel, em Jerusalém, Judá desonrou o santuário do Senhor, que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Segura isso aí agora. Ruth, você entendeu o que é o jugo desigual? Quero que você entenda isso. Ai, pastor, a minha esposa não é crente, o meu marido não é crente. Presta atenção nisso, crente. Não se case em jugo desigual. Ah, pastor, mas não tem nenhuma mulher, não tem nenhum rapaz bonito na igreja? Tem. Se não tem aqui, tem lá em Bom Retiro. Vai para Curitiba que eu te caso. Vai. Eu vou mandar minha turma de solteiro aqui para Nova Iguaçu. Vou mandar, gente, lá é um monte de homem solteiro. É um negócio doido. Tá lá. Eu boto um batalhão de homem solteiro. Acho que eu tenho que fazer assim, pastor, bora fazer um retiro dos solteiros? Vamos fazer? Eu tenho lá o Cá Entre Nós, gente. É um ministério para solteiro, é gente de 35 anos para cima, solteiro, viúvo, tá, todo mundo que passou dessa idade, a gente vai ficar para tia, tá lá, uma benção, pastor, junto a 160, tá bom? Aí, nós vamos seguir em frente. O que eu estou falando isso mesmo, hein? Me perdi. Judá, ele foi infiel, ele casou com a filha de um Deus estranho, que adora um outro Deus diferente do meu. Ruth capítulo 1,16, Ruth 1,16 é aquela palavra que todo pastor
lê na hora do casamento. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Olha, está ligado, hein? Onde ficares, ficarei. O meu povo será, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Escuta aí. Ai, pastor, chega a moça, estou namorando. Presta atenção. Você se casa com a família de quem você namora. Ah, não, pastor, caso não. Deixará o homem pai e mãe. Não é nesse sentido, não. Você ganha o sobrenome do cara, mocinha. Ganha. Estou namorando. Quem é o homem? Querido. Fez teologia. Qual o nome dele? Fernando. Fernando de quê? Fernandinho Beiramar. Estou brincando, não. Você vai se envolver e vai entrar num laço inquebrável com a família dele. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Filho de Deus. É mesmo? Aleluia, glórias, aleluias. Aí você vai e casa com o filho do Exu Caveira. Filho da entidade. O meu pai de santo, o meu pai de encosto. Presta atenção. O diabo vai infernizar a tua aliança. É tão clara a Bíblia. Aí você fala: não, pastor, comigo não, porque tem muito amor. Tem muito, na verdade, as pessoas já estão se experimentando há muito tempo. Em vez de investigar caráter, ela investiga a sensualidade. Ela se deita, ele se deita antes. Gente, a sensualidade, já viu a mulher brasileira é sensual? A sensualidade é um demônio. Eu tenho o Ministério de Libertação. Eu aprendi com o meu pastor Valmir Antunes Tavares, Igreja Batista Nova Vida, onde eu me converti em Guaratinguetá. Ele falou duas coisas para mim: você precisa da palavra de Deus, porque você vai lidar com o pai da mentira. E você precisa ser um homem de oração e jejum, porque tem castas que só saem com jejum e oração. Lemos ontem Mateus 17, 21. Escute o que eu vou falar. Eu acabei de falar para vocês aqui, acabei de dizer para vocês aqui, algo que é absolutamente bíblico. Você acha que Deus vai abrir uma exceção para você? Deus não abriu a exceção para Abraão, Deus não abriu a exceção para Davi. Por que Deus vai abrir exceção para mim? Por que Deus vai abrir exceção para você? Eu citei aqui Deuteronômio 23, 9, para dizer que o sangue branco, é assim que eu chamo, é o sêmen, conecta você, liga você, prende você. Essa palavra aliança, uma das expressões que você pode usar no dicionário, no léxico, é algema. Você está algemado, você não consegue se libertar. Davi, muita gente engana quando vai falar sobre homossexualidade. Eu acho interessante como é que os crentes caem em armadilhas. Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio 18, 3, eu acho que é isso, se não for a gente vai procurar. Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Deuteronômio 18:3, não é esse que pode passar. Vai passando até eu pedir para você parar. Perdão, né? Para com isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 3. 1 Samuel 18, 3. Que às vezes o Tico e o Teco cola. 1 Samuel 18, 3. Diz assim: e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu amigo. Tem uma versão, pode continuar, verso 4. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi,
com a sua túnica, até a sua espada. Você pode ver para mim em Deuteronômio 18, 1 Samuel 18, 1 e 2? 1 Samuel 18, 1 e 2. 1 e 2. Enzo, 1 Samuel 18, 1 e 2. Acho que eu tenho que ir lá falar, que ele deve estar distraído com outra coisa. Mas é problema, ó, a gente só reclama da mídia quando dá problema. Ninguém depois do culto vai lá, valeu, Enzo, valeu, tem que falar. O pessoal da mídia carrega a pedra, gente. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonas e Davi, que Jonas se tornou seu melhor amigo. Verso 2. Verso 2. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Verso 3. Verso 3. E Jonas fez um pacto. Eu creio que existe uma versão, não é a NVI, que diz: as suas almas se colaram. Se você abrir sua Bíblia, se alguém abrir sua Bíblia e encontrar na sua versão, diz: fizeram uma aliança de almas. Vê se você vê isso aí. Fizeram uma aliança de almas. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, vê se você encontra isso. Diga: aliança de almas. É o único lugar na Bíblia que isso vai aparecer. Não vai aparecer mais em lugar nenhum. Mas esse é um princípio que ele acontece dentro da Bíblia. Aqui Davi não teve sexo. Olhe para mim, ele não trocou um anel de noivado com Jonas. Eles fizeram um pacto, porque dentro de Israel o pacto é natural. Deus, ele faz o pacto do Éden, chama edêmico. Fez o pacto com Adão, chama adâmico. Deus faz um pacto com Abraão, é o pacto abraâmico. Ele faz um pacto com Moisés, é a lei mosaica. Ele faz um pacto com Davi, é o pacto davídico. Todo pacto, e Deus não faz pacto com um, você não faz pacto com muita gente. O que Davi está dizendo aqui é que eles são grandes amigos. Quando Jonatas morre, ele fala: caíram os valentes na batalha. Gente, o sexo, quando a gente leu Deuteronômio 23, 9, que eu comecei, olha, se um soldado ejacular a poluição noturna à noite, ele sai de combate. Olha, ontem eu falei para você e vou repetir: não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Cuidado para você não alimentar dentro de você o pecado em busca do prazer. O pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, foi a idolatria do prazer. O que dá prazer? Cheirar cola? Eu vou cheirar cola. Fumar cigarro, fumar maconha, fumar haxixe, fumar pedra, cheirar cocaína. O que dá prazer? Transar com bicho, transar com galinha, com bode. Transar, homem com mulher dá prazer? Muito. Homem com 2 mulheres, homem com 3 mulheres, homem com homem, mulher com mulher. O que acontece em Gênesis 19? Os homens queriam violentar os anjos. Sexo com gente não vale mais a pena, bora violentar os anjos. O problema de Sodoma e Gomorra foi a idolatria do prazer. Pastor, eu quero é ser feliz. Você está louco? E sua esposa? E seu filho, sua família? E a sua honra? Eu quero é ser feliz. A sensualidade é um demônio. Vamos ver se não? Oséias capítulo 4, verso 11. Oséias é um livro fantástico, porque ele fala dessa cura da alma quando você experimenta a ferida do adultério. É isso que o profeta está vivendo. A prostituição, o vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento, a inteligência. A versão que tem aqui no meu coração, que eu decorei, é: o vinho, o mosto e a sensualidade tiram a inteligência. Olha para mim, a sensualidade emburrece a gente. Pode continuar, verso 12, vamos ver se é um demônio ou não. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta.
um espírito de sensualidade, um espírito de prostituição. Aprendam isso. Lembra que eu falei que onde há sensualidade há morte. Se você já experimentou aqui um divórcio, você experimentou um luto. Fulano para mim morreu, pastor. Aquela mulher para mim morreu. É luto. Eu era garoto, aí meus pais conversavam, quando alguém se separava, ele falava assim: fulano está na fossa. Eu não entendia isso. Até que você entra dentro da realidade adulta, você percebe que o quê? Que toda vez que você se separa de alguém, que você teve intimidade sexual, você fica na fossa. É morte. É morte de verdade, gente. Isso não é brincadeira. Aí nós temos uma geração com crianças. Teu filho adolescente é criança. Ele quer ser adulto, ele quer tomar decisões adultas, mas sexo é para adultos. Gente, casamento é para gente grande. Uma criança de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, de 15 anos, não tem estrutura para fazer sexo e viver brincando de casinha. Aí você vai pegar essas crianças, pastor, ora pelo meu filho, tem algo acontecendo, especialmente entre os adolescentes, chama-se automutilação. Se corta na barriga, se corta na virilha, se corta debaixo do braço. Isso é muito inteligente, o corpo é inteligente. Porque aquele garoto de 12, aquela menina de 13 anos, está vivendo, está sendo afetada por uma sensualidade, ela não consegue lidar com aquele furacão de emoções. Por que que quando a gente se corta, Deus fez o homem de uma maneira muito perfeita? O próprio cérebro libera um neurotransmissor que vai ativar uma anestesia. Olha, você se corta e aí o corpo te deixa anestesiado. Como eu não sei lidar, eu não posso falar com a mamãe. Mamãe é crente, mamãe é diaconisa. Mamãe é sapatinho de fogo. O que ela faz? Ela engole o luto. Ela engole a dor de se separar do outro menino de 13 anos, de 14 anos, que mudou para outra escola, que mudou para outra cidade, ou que falou: não quero mais nada com você. Sexo é pacto. Estão entendendo isso? O primeiro pacto que a gente encontra na Bíblia chama-se aliança do sangue branco. Todo pacto também é feito com sangue. Alguém tem dúvida que o sangue é uma moeda de troca espiritual? Você tem dúvida disso? Números capítulo 35, verso 33. Números 35, 33. Fala assim: o sangue profana a terra. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra. E só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou o sangue, mediante o sangue do assassino que derramou. Presta atenção. As perseguições do sangue são implacáveis. Sabia disso? Aqui, Deus vai criar, e vai ser estabelecido em Josué, as chamadas cidades refúgio. Quando a pessoa mata outra pessoa, você está lá com o machado, e de repente você está cortando a árvore, aquela lâmina escapa, e atinge alguém. Não foi por querer, foi sem querer. Mas também, há dentro da lei, em Êxodo capítulo 21, diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Então, Deus estabelece essa lei, chamada juridicamente de lei de talião, que é uma lei que limita a vingança. O que foi? Ele quebrou meu dedo? Então, naquele tempo, que os mecanismos de defesa não estavam prontos, se você ficou muito irritado, você pode ir lá e quebrar um dedo dele, você não pode quebrar nem mais um dente. Ele roubou teu boi, então você vai lá e pega um boi dele, mas não vai pegar o cabrito também. Então essa lei era uma lei que limitava. Jesus vai dizer o contrário. Ouviste que foi dito nos antigos: olho por olho, dente por dente. Mas ele fala o seguinte: não resista ao perverso. Aquele que te ferir, responde com amor, oferece outra face. E se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai com ele 2. E se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Não resista ao perverso.
Ele fala o seguinte: vamos encerrar isso ficando no prejuízo, porque o perdão é prejuízo. Se eu perdoo você uma dívida que você tem para mim de R$1.000, quem fica no prejuízo sou eu. E assim que a gente resolve os problemas. E aqui eu digo para você algo: você nunca deveu nada para o diabo. E tem gente em libertação que acha que o diabo vai cobrar. A única dívida que a gente tem é com Deus. Nós nunca devemos, você nunca vai dever nada para o diabo. Nós devemos a Deus. Nós pecamos contra Deus, não é contra o diabo. E o Deus que podia me punir, mandou Jesus para ser punido no meu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós falamos de sangue, o sangue profana a terra. O sangue, gente, eu falo assim: não votem em candidatos que são favoráveis ao aborto. Ai não, pastor, é o meu lado cidadão. Quando Paulo escreve aos Efésios, que ele fala assim, ó: não sejais cúmplices do pecado alheio. Você sabe o que você está fazendo, mas você está interessado nos benefícios que você vai ter. Olha o que eu vou falar para você. Quando Deus fala com Moisés, a gente leu ontem, né? Êxodo 13, eu sou o que sou. Deus manda um recadinho para o faraó. Ele fala assim: faraó, porque faraó começou a abortar os filhos de Israel. Ele fala: quando nascer menino, esse povo é grande demais, mata o menino, joga no Nilo. Lembra que a mãe de Moisés, Joquebede, pega o menino, coloca no cesto. É bem interessante, ela cobre o cesto. É o papel da cobertura espiritual da mãe, do pai. Eu explico muito bem isso no Casa de Paz. Repara que Ana gera um filho, ela coloca o filho no altar, na hora do ofertório, da dedicação. Ela, em vez de trazer dízimo e oferta, ela traz o filho, deixa Samuel. A mãe faz o papel do Espírito Santo, sabia? É o papel da mãe. Repara que Samuel começa a ouvir Deus bem cedinho assim, ó. Samuel, ele confunde, a gente sempre confunde a voz de Deus com a voz do nosso pastor. Aí Samuel: o senhor me chamou, pastor? Não, vai dormir. Aí ele volta, ouve de novo: Deus falou comigo de novo. Foi o senhor, pastor. Não, volta a dormir. As mães cobrem os filhos. Joquebede pega o filho, coloca no meio do junco, não joga no rio, o jacaré não vem. Tem uns desenhos animados que eu acho tão interessantes, são chamadas licença poética, mas não, ele bota ali no rio. Ele sabia que a filha do faraó chegava, ela sabia. E aí Moisés, ele cresce nesse ambiente de feitiçaria faraônica. Mas aí Deus fala o seguinte para ele: quando ele começa a matar as crianças, ele fala assim: assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito, portanto assim diz o Senhor, deixe meu filho ir, porque se você não deixar meu filho ir, eu vou matar o teu filho, vou matar. Em Êxodo 12, na Páscoa, quando o sangue é lançado nos umbrais, nas vergas laterais, o anjo da morte passa por cima, é a Páscoa, mas mata o filho do faraó. Entenderam isso? O sangue é uma moeda de troca espiritual. O sangue, gente, quando a Bíblia diz que nós entramos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, o caminho do, diga, sangue. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus, fomos remidos. Primeira aliança, diga, sangue branco. Segunda aliança, diga, sangue. Terceira aliança, comida, diga, comida. Todo pacto na Bíblia é feito com comida. Abraão faz um pacto com Abimeleque, comida. Jacó, Isaac, faz um pacto com Siquém, eles sentaram para comer. Jacó faz um pacto com Labão, seu sogro, comida. Os profetas de Baal e Azerá se assentavam para comer à mesa de Jezabel, comida. Jesus parte o pão e diz: coma o pão. Ele pega o cálice e diz: beba. Este é o novo pacto
pacto que é feito em meu sangue. É o meu o pacto é comido, diga comido. Todo pacto é comido. Você vai aqui nas esquinas, nas encruzilhadas, nas matas, na praia, é o povo fazendo sacrifício, levando comida. Preste atenção nisso. Os pactos são feitos com comida. Ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, 23, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, na noite em que Cristo foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse, como? Semelhantemente, depois da ceia, ele pegou o cálice e disse, bebam. Quando você come e bebe, você está anunciando que você está esperando Jesus. Quando você toma a ceia, você está fazendo, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vos reunidos, em memória de mim. Você está dizendo assim, Jesus vai voltar, eu estou aqui esperando. É isso que você está dizendo. É um pacto. Quando a gente fala de comida, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele está preparando o povo para a ceia. Enzo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20. 1 Coríntios 10, 20. Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, e não a Deus, preste atenção. E não quero que você... você mudou antes, querida, aí eu perco. Mas ele é 10. Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham, diga, comunhão com demônios. Comunhão com os demônios. Verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem está entendendo isso? Os pactos, eles são celebrados e muitas vezes você nem sabe o que você está fazendo. Você nem sabe. Quem correu atrás de doce de Cosme e Damião aqui? Só eu? Você lembra disso? Aquilo que era sacrificado aos demônios. Gente, Cosme e Damião é a mesma coisa que Moloque na Bíblia. Mesma coisa. Há uns 4, 5 anos atrás, em Minas Gerais, um homem entrou, disseram enlouquecido, um vigia, entrou dentro de uma creche, jogou gasolina e tocou fogo nas crianças. Quem lembra disso? Sem saber, nesse dia, eu liguei para um amigo meu, pastor Cote, falei, Cote, eu estava pregando, isso era uma sexta, um sábado, eu falei, ó, vou passar a letra para você, Cosme e Damião. Ele, pô, não tinha pensado não, é Moloque. Moloque exige sacrifício de crianças. No dia seguinte, sai assim, vigia que ateou fogo em crianças, de nome Damião, foi enterrado, nem a família compareceu para o enterro. Então essas consagrações que são feitas, quando você leva a tua família para dar autoridade para uma entidade, na verdade você está consagrando. É comum a pessoa manifestar demônio, o demônio falar, eu estou aqui desde o ventre da mãe, importunando, agredindo, aterrorizando. A pessoa não sabe porque ela tem aquele comportamento horroroso e porque está presa a isso. Tratei de uma moça lá para cima do país, eu fazendo um seminário, eu fazia clínica antes, então eu chegava na quinta-feira, a igreja me conhecia, chega aqui na igreja para tratar alguns assuntos. Eu não consigo fazer mais isso, porque eu sou pastor também de uma igreja, eu não consigo sair muito da minha igreja. Aí eu estou lá atendendo, aí uma moça falou assim para mim, pastor, eu gosto de criança. Eu falei, que bom, minha irmã, você é do Ministério Infantil? Eu falei, sou. É da boca dos pequeninos que vem, que sai o perfeito louvor. Ela falou, você não entendeu. Eu gosto de abusar de criança. E uma moça da idade da minha filha. Assim, aparentemente, não tinha nada. Pastor, eu abusei do meu filho e da minha própria filha. Ora por mim. Eu sei que você está falando assim, ai pastor, que nojento. Não é nada disso. O pecado é nojento mesmo. Aquela moça não é nojenta. Sabe como é que aconteceu com ela? A gente manifestou um demônio nela. E demônio é o seguinte, em nome de Jesus, diz, sai! Quer treinar comigo? Levanta a tua mão, finge que está botando a mão na cabeça de uma pessoa assim. Bota assim, bota a mão, finge assim, ó. É só fingir, gente. Se você quiser botar a mão na cabeça da tua esposa, teu marido pode botar também.
Diga assim, em nome de Jesus, sai! Ele sai mesmo. Agora tem os casos de quê? De resistência espiritual. Vou falar ainda de manhã hoje isso. Essa moça ficou 40 minutos para sair o espírito imundo. Na hora ali eu já não estava mais aguentando, eu tinha que começar outra palestra, já tinha atrasado. Eu falei, espírito imundo! Deus me deu um discernimento na hora, que entrou pelo abuso do pai. Quando eu falei isso, ela deu um grito, contado no relógio, ela ficou 6 minutos gritando sem tomar ar. Aquele demônio foi embora. Aquela moça foi molestada e abusada sexualmente pelo pai, desde a mais tenra infância. O pai molestava ela, entre aspas, com amor. O clitóris feminino foi feito com terminações nervosas para dar prazer. E o pai fazia a menina desde cedo chegar ao orgasmo. Ela se apaixonou pelo pai. Ela se apaixonou pelo pai. Houve um tempo na adolescência dela que ela resistiu, mas depois ela era apaixonada pelo pai. O pai e a filha tinham um relacionamento marital. O pai morreu. Lembra do espírito de luto? Lembra disso? Pois é. Aquela moça era uma vítima. Não fique com nojo. As pessoas precisam de compaixão. Como é que alguém vai chegar e ter a coragem de falar para mim a verdade, se o meu coração não tem compaixão? Gente, a fofoca é o suicídio do aconselhamento pastoral. Vocês vão ver nos meus livros aí um monte de exemplos que eu dou, e todas as pessoas que eu falo assim, tem um caso aqui, eu estou tirando, estou mudando tudo aqui, a cidade, o nome, para quê? Para eu poder edificar a igreja, dar ferramentas para quem é mãe, para quem é pai, para quem quer trabalhar com libertação, para quem é pastor, para quem não é pastor. Não, pastor, pode botar meu nome, meu endereço, meu telefone, eu ainda vou dar um testemunho na igreja dele. Então, a gente tem que lidar, quando a gente lida com a sexualidade, gente, a molestação infantil, a criança está indo muito bem, de repente ela está com 7, 8 anos, vai para a casa do vô, vai para a casa do tio, ela começa a ter medo do escuro. Sempre tem uma porta de entrada, sempre tem. Por isso que Jesus pergunta, nós lemos ontem, Marcos 9, 21, desde quando acontece isso? Desde a infância. O demônio pega o garoto, joga na água, joga no fogo, quer matar, arranja os dentes, cai sufocado. Então, quando você vai investigar essas coisas, você tem que chegar com muita compaixão. Em Lucas 10 tem a parábola do bom samaritano. Um bateu, o outro espancou, o pastor ignorou, o ministro de música olhou de lado, e tem que correr porque eu estou atrasado para o culto. Aí chegou um samaritano e diz assim, aproximando-se com cuidado, diga com cuidado. São as ruínas da vida da pessoa. Ela tá desconfiada que ninguém vai ajudar mais ela. A pessoa está aqui dentro, aqui 10%, todo mundo está aqui, ou foi molestado homossexualmente, ou foi tocado homossexualmente, ou teve uma experiência homossexual, ou tem uma tendência homossexual, ou vai ver que está vivendo uma vida de homossexualidade. A pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho um seminário inteiro de sexualidade. Pastor, socorro! A prisão da pornografia e da masturbação compulsiva é grave. Ele fala, pastor, daqui para cima eu sou homem, daqui para baixo eu sou mulher. Me ajuda, me socorre. Tem gente que lida bem com isso, não quer saber de ajuda. Ele vai viver a vida dele. Mas como é que a igreja vai responder à necessidade de uma sociedade? Porque são essas pessoas que estão entrando dentro da igreja. É gente que já está no 2º, 3º casamento. É esse o povo que a gente está recebendo. Esse é o rebanho machucado e ferido que a gente está recebendo. Não é que o povo está sentado na cadeira, o povo está deitado na maca. Então, se Deus não levantar você, diga eu. Porque eu não sabia lidar com isso, gente. Como é que você aprende a lidar com isso? Com compaixão, com amor. Você aprende a lidar com isso porque os pais, quando o pai recebe a notícia que um filho é homossexual, ele também entra em luto. Ele fica dizendo, o filho morreu.
Essa é a expressão. Parece que aquele espírito de morte toma conta da família inteira. Agora, o que promove a homossexualidade? Pastor, eu nasci assim. Na cabeça dele, a lembrança dele, desde mais novo, é que ele já era assim. Mas todo tipo de imoralidade, heterossexual, homossexual, ela é construída. Tem homossexual que fala, eu queria ser como Salomão, que teve 1000 mulheres. Não adianta, ai pastor, ele se converteu, ele era gay. Vamos fazer ele casar com a fulana gosta dele. É um erro. No encerramento de Mateus 19, Jesus diz assim, um dos discípulos assim, Senhor, é melhor não casar. Quando Jesus fala sobre repúdio, divórcio, é melhor não casar. Ele falou assim, olha, essa palavra não pode ser dada para todo mundo, não. Tem uns que nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Tem gente que se faz eunuco, ou seja, não é cortar a genitália, não. Eu não vou casar. Eu não quero mais casar. Eu não quero ter uma vida sexual ativa. Pronto, isso está resolvido na cabeça dele. A homoafetividade, segura isso aí. Número 1, ausência do sacerdócio masculino. Se é homem, olha para mim, homem. Homem, ele dá direção, diga direção. Identidade, proteção e amor. Esse é o papel do homem. Você vai ver que 95%, não são todos, das meninas ou rapazes que têm tendência homoafetiva, não tem a figura do pai. Papai morreu, sou órfã. Papai foi cuidar de outra família. Papai é ausente. Papai diz assim, tua mãe resolve. A figura do pai, ela é apagada. A religião majoritária do Brasil tem um Deus ausente, tem um filho que é o menino Jesus, e tem uma mãe poderosa. Há uma distorção bíblica das escrituras, isso entra dentro da cabeça da gente. Quando o pai não está lá, o pai dá filho sem pai, repara assim, não consegue terminar um curso, uma faculdade, não sabe para onde vai, fica perambulando para a vida. Quem é teu pai? Não sei. Ele não tem o norte, ele não tem. Se você pegar o Salmo 127, diz que os filhos são flechas na mão do arqueiro. Gente, é o pai que diz assim, deixa comigo, eu vou apontar para você, vai. O que você vai ser quando crescer? Normalmente o filho quer ser o que o pai é. É isso. Ele é a cara do pai. Diga, ausência do sacerdócio masculino. Não é para você sair com culpa, não, conserta isso. O pai é que dá amor, não é a mãe. O amor é do pai, amor também é colocar limites. Amor, gente, não é só beijinho, não, queridos. Mas o pai deve dizer que ama, sim. Um filho sem pai não tem segurança. Repara, pastor, a semente da ansiedade é a ausência do pai. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, olhem para os passarinhos do céu. Não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Mas o vosso Pai os alimenta. Vocês não valem mais do que passarinhos? A ausência do pai faz com que a gente desconfie de Deus. Eu desconfio que esse pai lá no céu não vai me dar. Você fica ansioso. Pai da proteção. Número 2, causas da imoralidade sexual. Você quer receber aí? Colapso entre o papel do pai e da mãe. O pai não manda nada, ele é um banana. E a mãe é quem manda, é o sargentão dentro de casa. Teu pai não sabe de nada. Aqui quem manda sou eu. Aí está o pai calado, a mãe dá as cartas, e a mãe acha que está fazendo bem. E o pai, ele se encolhe cada vez mais, e a mãe se levanta cada vez mais. Você troca os papéis. Abuso sexual na infância. Gente, sexo é pacto. Amonestação infantil. Uma casa em que os pais,
ó, segura suas cabritas que meu bode está solto, é isso? Eu lembro até hoje, meu filho fez 11 anos, aí ele começou a ler a Bíblia, aí ele viu que Jacó tinha 4 esposas, olha só, como é que um homem é espertinho. Pai, quando eu casar, posso ter 4 esposas? Eu falei assim, tá bom, baixa teu short aí, deixa eu ver uma coisa aí, quantos pintos você tem? Aí ele falou, 1, então é uma só. Aí ele falou, agora que eu entendi. Se eu tivesse 4 pintos, aí tu podia ter 4. A noção de paz, gente, pergunte aos meus filhos, eles nunca me viram olhando para qualquer outra mulher do jeito que eu olho para a mãe deles. Eu chego em casa de viagem, o primeiro beijo é dela. O primeiro pedaço de bife na mesa é dela. Ele vem falar comigo, pai, a mãe tem razão, você já perdeu. Minha mãe botou de castigo 1 semana, vai ficar 2 então. Eles sabem disso, porque a gente tem uma aliança, que ela é o quê? Uma só linguagem. É isso que aconteceu ali na Babilônia, em Babel. Deus falou assim, desçamos, eles são uma só linguagem, nada vos será impossível. Quando você fala uma só linguagem, combine. Então essa desorganização hostil, que vive dentro de casa, esses lares tóxicos, pastor, o que aconteceu? Esse é um assunto longo, é um assunto que precisa de uma chave para abrir cadeados, e não é um assunto que a gente vai estar hoje, mas eu quero que vocês entendam, que são 3 áreas de pacto. Vocês estão entendendo isso? São 3 áreas fundamentais que nós fazemos alianças, e é isso que você tem que saber. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu avancei um pouquinho, agora que eu vi o quanto avancei. A gente pode dar, pastor, um intervalo um pouco menor? Pode ser? De quantos minutos, pastor? O senhor quer falar aqui? 10 minutos, fica em pé em nome de Jesus para a gente orar. Você vê, né, a gente fica falando aqui, a gente perde a hora, né, gente? Mas como é que a Bíblia é rica? Não é rica, gente. A palavra de Deus não ensina a gente, mas olha, não saia daqui culpado, não. Nós vamos para a libertação daqui a pouquinho, no próximo intervalo, tá bem? Levante sua mão. Diga assim, Senhor meu Deus, eu declaro que é chegado o reino dos céus na minha vida, na minha casa, na minha família e na minha história. Eu estabeleço o teu amor como um tempero sobre a minha vida. Tira da minha mente todo óleo velho, estragado, rançoso. Derrama o óleo novo, derrama o óleo fresco. Vem com a tua palavra reveladora e me tira dos meus cativeiros, das minhas prisões, em nome de Jesus. Diz amém. Amém, gente.